Ok, então iniciaremos agora a aula de reabilitação na doença arterial coronariana. A doença arterial coronariana tem uma prevalência muito grande e esses pacientes aparecem com uma grande frequência nos hospitais, né? E então, para o aprendizado da nossa prática clínica, também para a condução das possíveis questões de concurso que apareçam aí para a gente precisa estar atento para esse tema, ok? Então, a gente, como de praxe, abre a nossa aula com uma questão e a questão coloca aí algumas perguntas em relação ao treinamento desse perfil de paciente, né? E quais são os tipos de exercícios que normalmente a gente utiliza e a gente espera a adaptação desse paciente, que a gente vai voltar no final da nossa aula. Bom, a gente precisa estar atento que o infarto agudo do miocárdio ele representa basicamente um descompasso, um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio para o miocárdio e essa necessidade, né, e essa captação de oxigênio. Normalmente isso ocorre vinculado a uma obstrução, à presença de uma placa de ateroma, e isso faz com que uma região grande do nosso coração, né, passa a evoluir com uma necrose miocárdica, caracterizando a infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes passam a ser internados. Bom, isso leva a que condição? Isso leva a uma piora importante da capacidade funcional do paciente. Aí tem um papel muito importante do fisioterapeuta, porque esse paciente agora ele fica limitado porque eventualmente ele vai apresentar angina pectoris, que é aquela dor no peito, como também muitos desses pacientes agora vão ter um coração, um ventrículo esquerdo que não ejeta o sangue adequadamente para os seus tecidos, portanto o metabolismo aeróbico fica prejudicado na periferia desse paciente, fazendo com que ele tenha menor disponibilidade de ATP, dificultando aí a sua capacidade funcional. E tem outra observação importante: além disso, esse indivíduo, por não jogar o sangue para a aorta adequadamente, parte desse sangue acaba se acumulando no átrio esquerdo e se acumulando agora nos capilares pulmonares, causando a congestão pulmonar e dispneia. Então esse paciente é um paciente que, de certa forma, ele tem um quadro muito clássico e claro de piora da capacidade funcional, e a fisioterapia, nesse processo de reabilitação desse paciente, é de fundamental importância para a gente mudar, inclusive, o prognóstico desse paciente. Tudo bem, mas isso não necessariamente evoluiu assim na história. Vejam que entre 1960 e 1970 recomendava-se 3 semanas de repouso para esse paciente pós-infarto, né? Isso era um padrão, sobretudo norte-americano. Mas começou a se observar que, à medida que esse indivíduo ele apresentava esse repouso prolongado, a gente tinha aí alguns efeitos agora que nós chamamos de efeitos deletérios, né? Efeitos que de fato até prejudicavam o prognóstico desse paciente, ok? E que efeitos são esses? Os principais efeitos deletérios desse grande repouso que a gente induzia os pacientes lá entre os anos 60 e 70 levavam a redução ainda maior da capacidade funcional desse paciente, redução da volemia, redução do rendimento cardíaco, se o coração não funcionava bem, diminuição das alterações dos reflexos cardíacos, predisposição a tromboembolismo pulmonar, porque o sangue ficava relativamente mais parado. Esse paciente reduzia a massa muscular e, inclusive, tinha uma piora no contexto mental, né, e emocional, com aumento da ansiedade. E aí a reabilitação surgiu nos últimos anos, nos últimos 40, 30 anos, né, em evolução, né, na sua prática, com o objetivo da equipe multiprofissional ou multidisciplinar permitir que esse cardiopata, mesmo pós-infarto, ele possa retornar à sua vida produtiva, né? E de que forma? Restaurando as condições fisiológicas, sociais, laborativas desse paciente, e prevenindo a progressão desse novo infarto que poderia acontecer nesse paciente e que possivelmente reduzindo a mortalidade desse paciente, tá bom? Fazendo com que esse indivíduo sinta menos dor, como a gente mostra aí, sintomas de angina, e ele melhora a sua capacidade de realizar as funções, ok? Então, a reabilitação cardíaca, de uma forma geral, ela possibilita o que para esse paciente? Uma redução da frequência cardíaca, uma redução da pressão arterial sistólica, uma diminuição da concentração plasmática das catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, melhora do perfil lipídico e glicêmico, lembrando que o principal colesterol que é prejudicial a esse paciente é o colesterol LDL, né, que na formação da placa de ateroma, melhora na atuação do sistema fibrinolítico, a gente dificulta agora a formação de placas de trombo, redução da agregação plaquetária e, inclusive, existe também uma vasodilatação central e periférica, fazendo com que você tenha um trabalho cardíaco menor, né, nos momentos de exercício aí, ok? Mas para que a gente possa definir aí como é que seria essa reabilitação cardíaca, a gente tem que estar atento que nós temos o perfil de paciente de baixo risco e de alto risco. É lógico que tem indivíduos que apresentam infarto e não tem tantas complicações porque o infarto é um infarto relativamente pequeno. Mas nós temos pacientes que apresentam um infarto relativamente grande e apresentam grandes complicações. E essas grandes complicações levam a ele a ser um paciente agora de alto risco, e nós já vamos comentar.
Outro comentário importante é que vocês fiquem atentos aí nas provas de vocês para o conceito de MET. MET significa equivalente metabólico. O que é que representa um MET, né? Um MET significa o consumo de oxigênio que nós temos no corpo em repouso. E esse consumo de oxigênio em repouso, em média dos indivíduos aí, é por volta de 3,5 ml por quilo por minuto. Isso significa o consumo de oxigênio de um indivíduo, né, em repouso. Então é muito fácil você entender que quando eu digo para você que você está fazendo um exercício, uma atividade de 2 METs, você está, na realidade, consumindo o dobro de oxigênio que você estaria consumindo em repouso, tá bom? E assim vai o nosso raciocínio, ok? Então fique atentos porque esse termo MET, equivalente metabólico, é muito utilizado na reabilitação cardíaca. Então, quem é esse perfil de paciente de baixo risco, né? Lembrando que nós estamos falando agora do paciente de baixo risco para realizar a reabilitação cardíaca. É o paciente que tem a classe funcional da insuficiência cardíaca, que, relembrando, é dividida em 4 classes funcionais, 1, 2, 3 e 4. Quanto maior a classe funcional, mais grave esse paciente. Então, esse paciente da New York Heart Association, eles apresentam apenas a classe funcional 1 e 2, pacientes relativamente tranquilos do ponto de vista de insuficiência cardíaca. São pacientes que já apresentam uma capacidade funcional maior do que 6 METs, lembrando que um MET é o consumo de oxigênio em repouso, então significa que ele consegue fazer exercício 6 vezes mais com o consumo de oxigênio do que a condição em repouso. É um paciente que tem ausência de insuficiência cardíaca assintomática, é um paciente que tem a função ventricular esquerda relativamente preservada, ausência de sinais de isquemia em alguns tipos de exercício, né, como a utilização de exercício em determinadas intensidades menores do que 6 METs. Esses pacientes não têm uma elevação pressórica relativamente apropriada ao exercício. Ele tem ausência de arritmias graves, por exemplo, como extrasístole ventricular, e são pacientes que têm, inclusive isso daqui é altamente importante para a nossa prática profissional, ele tem uma capacidade de autoavaliação do seu exercício, ok? Já o paciente de alto risco, olha como esse paciente muda. Esse paciente é um paciente que já teve 2 ou mais infartos, já apresenta a classe funcional da New York Heart Association acima, maior ou igual a 3, é um paciente que já tem uma capacidade funcional menor do que 6 METs, disfunção ventricular esquerda em repouso, ele já apresenta algumas alterações no eletrocardiograma, como infradenivelamento do segmento ST, que representaria isquemia. Ele, ao invés da pressão aumentar durante o exercício, a pressão cai. Isso é ruim. Episódio prévio de parada cardiorrespiratória. O paciente pode ter taquicardia ventricular durante o exercício, um exercício até abaixo de 6 METs. É um paciente que tem incapacidade de autoavaliação. Então perceba, é um paciente que não vai conseguir te dar uma noção real de como ele está no seu processo de treinamento, tá bom? E outras condições clínicas como diabetes, DPOC, que acabam corroborando aí com a gravidade desse paciente. Portanto, existem contraindicações. Então, de uma forma geral, posso até citar quais são todas as contraindicações, mas se ligue nas provas e basicamente a ideia que tem que se passar para você, para que você possa colocar e marcar a letra adequada, é reabilitação cardíaca no paciente coronariopato, ou seja, vítima de infarto agudo do miocárdio, é completamente contraindicado em qualquer situação de instabilidade. Se esse paciente apresenta instabilidade clínica, como inúmeras condições, que inclusive citadas aí no slide, se apresentou uma instabilidade que tem risco de morte, não faz sentido esse indivíduo agora estar realizando exercício para reabilitação cardíaca, ok? A reabilitação cardíaca ela é dividida basicamente em 2 fases, né? Existem classicamente outras fases, como fase 1, 2, 3 e 4, mas aqui nós estamos falando de fases que envolvem as fases de locais a serem utilizadas da reabilitação cardíaca. Nós temos a reabilitação hospitalar e a reabilitação ambulatorial. Normalmente, após o infarto, esse paciente ele é internado, normalmente no UTI, tá? E se recomenda, por exemplo, as diretrizes brasileiras, que só se comece a reabilitação desse paciente após 24 horas sem complicação, tá bom? Só chamando a atenção que isso muda quando a gente pensa na recomendação da American Heart Association, que agora ela já recomenda que se esse indivíduo tiver aproximadamente 12 horas sem complicação após infarto, já pode começar o processo de reabilitação. Esse indivíduo normalmente é internado aonde? Na unidade coronariana, que é um UTI, né, de pacientes cardiopatas, e esse indivíduo necessariamente, na maioria das vezes, é monitorizado, seja para monitorização cardíaca, seja monitorização para a condição da oxigenação desse paciente, tá bom? Para a realização do exercício, isso é relativamente imperativo. Então, as atividades são realizadas nas UTIs, giram por volta de quanto de gasto energético? 2 METs, e vocês já sabem o que significa
1 match, ok? Exercícios leves, exercícios respiratórios, exercícios ativos livres de membros superiores e membros inferiores, tá bom? Exercícios que envolvam uma relativa sobrecarga e de isometria são completamente contraindicados e esse tipo de questão você tem que excluir nos seus exercícios. Então veja aí algumas fotos do paciente mostrando a realização de algumas atividades, como exercícios respiratórios, exercícios de alongamento, exercícios ativos livres, né, mas sem necessariamente nenhum tipo de sobrecarga maior. Esse paciente, ele agora, normalmente, a gente precisa estar atento com o desfecho, né, e possibilidade de mudança dele no momento da realização do exercício. Se ele apresentar algumas condições, como fadiga, dispneia, cianose, palidez, náusea, aumento da frequência cardíaca acima de 20 BPM, significa que esse paciente está apresentando algum grau de intolerância ao exercício e a gente tem que readaptar e parar o exercício, pelo menos momentaneamente, tá bom? E a progressão da intensidade e a manutenção do tratamento depende basicamente de algumas coisas. O indivíduo tem que ter uma estabilidade clínica, mais uma vez eu estou falando sobre isso. Esse paciente tem que ter uma boa resposta da frequência cardíaca e da pressão arterial, e esse paciente vai apresentar uma relativa disposição para a realização das atividades, ok? A duração em média por volta de 20 minutos. Em média, as diretrizes brasileiras recomendam por volta de 4 vezes na UTI, 4 sessões de reabilitação cardíaca na UTI e 2 vezes na enfermaria, ok? E esse paciente, uma vez sendo deslocado normalmente já para a enfermaria, é um paciente que agora já pode fazer mais exercícios de alongamento de membros superiores e membros inferiores. Esse paciente já pode deambular por volta de 150 metros e esse paciente pode inclusive descer e subir escada. Normalmente, o que a diretriz recomenda por volta de um andar. O paciente desce e sobe tranquilamente essa escada. E os exercícios agora já mudam, né? Lembre que na UTI eram até 2 metros. Na enfermaria agora esse paciente já pode utilizar exercícios por volta de 3 a 4 mestres de desgaste e de consumo de oxigênio. Pois bem, o segundo momento desse paciente agora é sair do hospital, né? Ele saiu da UTI, saiu da enfermaria, esse paciente agora vai para casa, ok? Então, em casa nós chamamos isso de reabilitação ambulatorial. Então, as atividades e exercícios preconizados são determinados com base no consumo de oxigênio, tá bom? Isso dado normalmente no teste ergométrico e seu equivalente metabólico, tá bom? Então, a principal preocupação é que a gente não atinja os sintomas, que esse indivíduo não faça exercício e sinta dor, ok? E o paciente de baixo risco, como é que a gente recomenda? O paciente de baixo risco, a gente recomenda que ele faça caminhada de 10 a 15 minutos, podendo chegar até 1 hora, e que utilize uma intensidade do exercício da frequência cardíaca máxima ou da capacidade funcional por volta de 70% a 80% dessa capacidade funcional. As atividades devem ocorrer por volta de 3 a 5 vezes por semana, mas sempre privilegiando atividades aeróbicas, fiquem atentos para isso. Normalmente se inicia com aquecimento de 15 minutos, exercícios que duram por volta de 20 a 60 minutos e um desaquecimento de 15 a 20 minutos, ok? Já o paciente de alto risco, recomenda-se, importante isso, tá? Que esse paciente só faça a reabilitação cardíaca agora num setor de reabilitação cardíaca de forma supervisionada, né? E de preferência monitorizado. A realização desse exercício deve ser supervisionada, como já havia falado, com intensidade relativamente moderada, que gira aí por volta de 50 a 80% da frequência cardíaca máxima ou da capacidade funcional máxima desse paciente. E importantíssimo, ele tem que essas alterações e cargas do exercício têm que ser limitadas por alterações sintomáticas desse paciente, ok? Os pacientes devem ser reavaliados de 6 a 8 semanas. Obviamente, esse paciente vai ter uma especificidade, a gente vai ter que avaliar o paciente de forma muito específica do ponto de vista de que tipo de treinamento esse paciente vai poder fazer, né? Do ponto de vista evolutivo. Lembrando que existe um princípio chamado princípio de sobrecarga e esse paciente não pode estar estabilizado naquele tipo de carga que ele vem fazendo no processo de reabilitação cardíaca. Portanto, se recomenda aí que em 1 mês e meio a 2 meses em média, a gente faça uma reavaliação para que a gente possa aumentar a sobrecarga desse paciente, uma vez que ele já vinha fazendo alguns exercícios resistidos e aumentando aí a sua capacidade funcional. Pois bem, voltando para a primeira questão que nós havíamos falado lá no início, como é que a gente vai adaptar esse processo da evolução do paciente? À medida que o músculo se torna mais forte, fiquem atentos, após um certo período de tempo, podem ocorrer mudanças adaptativas por meio de exercícios terapêuticos. Quem foram esses exercícios que permitiram isso nesse paciente ou em outro qualquer paciente? Exercícios resistidos, né? Então, a partir do momento que você utiliza carga nesse paciente, esse músculo fica mais forte, melhora a sua capacidade de realização de atividade e você tem que readaptar na reabilitação cardíaca por volta de 1 mês e meio a 2 meses. E a gente falou que a reabilitação cardíaca consegue, de certa forma, reduzir colesterol, os lipídios, a gordura do indivíduo, correto? E lembrando, assim, a gente tem que entender que a placa de ateroma ela é formada basicamente por um colesterol chamado colesterol LDL. Então, qual é o principal objetivo aí da diminuição
dos lipídios, prevenir e regredir a lesão coronariana, ou seja, a formação da placa de ateroma, ok? E quais são os objetivos do programa de reabilitação cardíaca, né? Exceto, vamos lembrar aí, fiquem atentos que isso aparece com uma certa frequência, às vezes a gente não fica atento para esse detalhe, exceto. Então, vamos olhar as alternativas. Controlar as infecções respiratórias. Deixa guardada. Letra B, melhorar a condição ventilatória e cardíaca do paciente. Eu acho que a reabilitação cardíaca faz essa condição, né? Letra C, melhorar a deambulação e os outros tipos de atividades físicas do paciente. Também a reabilitação cardíaca permite isso. Letra D, retornar às atividades ocupacionais se possível. Muito claro. Letra E, estimular programa individual de desempenho físico. Verdade, especificidade que nós havíamos falado. Então a letra A, ela é claramente a falsa, uma vez que nós não vamos submeter esse paciente à reabilitação cardíaca em quadros de infecção e de instabilidade clínica. Ok? Então essa foi a aula de reabilitação na doença arterial coronariana. Grande abraço.